Olá, aqui é a Luciana Garola e eu tô de volta com mais uma dica, um ensinamento para você, fonoaudiólogo que trabalha com indicação e seleção de aparelhos auditivos. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é o SII, né? É esse índice que é dado quando você faz o mapeamento de fala e que tem causado um pouco de confusão em relação ao nível de reconhecimento de fala. Então, eu quero falar com vocês sobre o que é realmente o SII. Bom, gente, SII significa, em inglês, Speech Intelligibility Index, ou seja, numa tradução livre ao português, índice de inteligibilidade de fala. Mas na verdade ele não fornece nenhuma inteligibilidade de fala, porque quando nós avaliamos o SII, ele não se refere à pessoa, ao usuário, ele se refere ao aparelho auditivo. Aparelhos auditivos não entendem fala, eles simplesmente amplificam fala, ou seja, tornam a fala audível. E o SII, em função dessa tradução livre, leva aos profissionais a imaginar que há uma correlação direta entre o índice de inteligibilidade de fala apresentado pelo equipamento e o índice de reconhecimento de fala do paciente usuário. Isso não acontece, ok? Uma tradução melhor para o SII seria índice de acessibilidade aos sons de fala, ou seja, é o quanto esse aparelho auditivo fornece de acesso aos sons de fala, aos sons que foram utilizados durante o teste de verificação, o teste de mapeamento de fala. Nesse slide, então, vocês estão vendo aqui aonde aparece esse índice, né, na tela do Verifit. Outros equipamentos também mostram o mesmo índice em algum lugar ali do teste de mapeamento de fala. Então, a gente observa esse índice como sendo em porcentagens, né? Então, ele é mostrado em porcentagem. Então, o SII, ele informa a proporção de informação de fala útil e audível para o usuário de amplificação em relação ao ajuste proposto, tá? Ou ajuste possível, porque às vezes há o alcance aos alvos, mas a perda de audição ela é muito elevada e mesmo você fazendo o melhor ajuste possível, esse SII ainda assim vai ser reduzido. O SII ele varia conforme a perda de audição do paciente, o aparelho utilizado. Então, se eu tenho uma mesma perda de audição e faço um ajuste com aparelhos diferentes, eu vou ter SIIs diferentes, porque eu posso ter, por exemplo, um maior número de canais, eu posso ajustar melhor esse aparelho aos alvos, logo o SII vai ser melhor ou pior, dependendo do aparelho que eu ajuste. Ou a faixa de amplificação dos aparelhos, elas são diferentes. Então, quanto mais amplificação acima de 2000 Hz eu forneço, melhor o SII. E esse SII também vai variar conforme o ajuste realizado, é claro, né? Então, assim, ele leva em consideração algumas frequências em particular e a perda de audição para a qual aquele aparelho está sendo ajustado. Nesse slide, então, vocês vão ver o SII, ele varia de 0 a 1 ou 0 a 100%. Então, é como a gente vê os números em porcentagem, 63, 50, então pensa de 0 a 100%. Desse modo, um SII de 0 ele implica que nenhuma informação de fala é audível ou útil para que haja compreensão da fala com aquele aparelho auditivo. O SII também é calculado sem aparelho auditivo, então a gente tem uma ideia de qual é o acesso à fala que o paciente tem antes da protetização. Isso é importante porque a gente imagina que sem aparelho, então ele não tem acesso a som de fala,
com o aparelho, qual é o acesso ao som de fala que ele vai ter, tá? Já o SI de 1 implica que toda, ou 100%, né? Implica que toda a informação de fala é tanto audível quanto útil para o paciente. Nenhum paciente com deficiência auditiva vai obter um SI de 100%, tá? Isso é em função das características da própria perda de audição. Então, isso não é possível. E o importante é que a gente não confunda a porcentagem do SI com a porcentagem de acertos em testes de discriminação. Isso não acontece. Existe sim uma correlação, mas os valores não são os mesmos, ok? Não é porque o SI é de 50% que ele tem uma discriminação IPRF de 50%. De maneira alguma. Por exemplo, se ele tem um SI de 50%, isso indica que ele tem acesso com aquele ajuste, aquele aparelho auditivo, a 50% das pistas de fala. Então, ele tem acesso a 50% das pistas de fala. Então, pesquisas mostram que com esse SI, se a pessoa é adulta, ela pode chegar a entender fala, ou em testes de percepção de fala, ela vai conseguir ter um score melhor, ou próximo de 80%. Essas medidas, elas foram realizadas levando-se em consideração testes padronizados na língua inglesa, tá? Então, a gente tem listas de palavras que são utilizadas em todos os centros, são sempre as mesmas listas, elas foram medidas em termos acústicos e correlacionadas com o SII. E é daí que vem essa correlação de SII de 50% leva a um score de mais ou menos 80% em testes de reconhecimento de fala. Essas informações, essa correlação, nós não temos com materiais em português, mas nós podemos inferir que com um SI de 50%, então a pessoa vai ter acesso às pistas de fala, logo ela vai conseguir fazer fechamento auditivo e vai conseguir entender mais ou menos 80% do que é dito, tá? Mas não há correlação direta entre os valores do SII e os valores que são obtidos no IPRF. Por quê? Porque nós, quando avaliamos e obtemos o SI, nós estamos avaliando o aparelho auditivo. Quando nós estamos avaliando IPRF, nós estamos avaliando a pessoa. É claro que para que o usuário consiga ter compreensão de fala, ela tem que ter acesso. Se esse aparelho auditivo não fornece acesso aos sons de fala, é óbvio que essa pessoa não vai ter um bom reconhecimento de fala. Então, o que eu meço aqui é o acesso que esse aparelho auditivo oferece ao usuário. E depois, o que eu meço aqui em testes de percepção de fala é o que esse usuário faz, tem capacidade de obter em termos de fala com o acesso que essa prótese está oferecendo, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor sobre o que é o SI, e se essa informação foi útil para você, por favor, compartilhe. O conhecimento se amplia toda vez que ele é dividido. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!